Bom, então agora vamos começar a nossa aula com essa técnica maravilhosa que eu amo, que é a fio a fio, tá? É a técnica mais clássica que tem dentre as extensões, é uma técnica extremamente natural, é uma técnica que, apesar de ela ser clássica e natural, ela impacta todas as clientes. Por quê? Exatamente pela sua naturalidade. É algo que vocês, assim, vocês se apaixonam por essa técnica, porque vocês terminam a cliente, vocês olham, vocês falam, gente, coisa linda, que coisa natural. É algo assim, você fala, como pode, né? Como pode algo ser tão natural, né? Próximo do nosso natural, sabendo que é algo que foi feito um procedimento ali, né? A cliente, ela termina, ela fala, gente, como que não existia isso antes? E por falar nisso, até eu vou falar como que surgiu, né, essa técnica. Ela surgiu em 2006 no Japão, né? Bom, eu sou descendente de oriental, né, de japonês, então eu sei bem o que é você ter os cílios, não ter os cílios curvados, né? A gente, normalmente, o japonês, ele tem os cílios curto e reto. E os cílios do japonês, ele não é só reto. Ele é, às vezes, é para baixo um pouquinho. O meus cílios, às vezes eu consigo enxergar ele apontando para baixo. É, parece brincadeira, mas não é, tá, gente? Então, assim, isso surgiu no Japão. Então, você imagine para as orientais, gente, que tem os cílios curto e apontando para baixo, você vê aqueles cílios natural curvadinho. Gente, é algo extraordinário. Por isso que eu falo, é um trabalho que, assim, é uma satisfação tão grande você terminar um trabalho e você ver o rostinho da cliente, ela sorri e ela fala, gente, que coisa linda. Sabe? Eu falo que não tem recompensa melhor do que isso. Mas vamos lá, bora falar então sobre o procedimento, como que funciona essa técnica, tá bom? Então, a técnica fio a fio, como o próprio nome diz, a gente acopla cada fio, né, da extensão em um fio natural. Então, a gente vai fazendo isso gradativamente no olho inteiro, da esquininha do olho externo até a esquininha do olho interno, tá? Então, ela é colocada fio por fio, respeitando, gente, todo o isolamento dos fios, tá? Isso é muito importante, todo o material, né, que eu já expliquei para vocês, já mostrei para vocês os materiais que a gente utiliza, então a gente tem que respeitar o isolamento de fio, a gente não pode deixar que os fios se colhem, tanto os naturais quanto os fios de extensão um no outro, tá? Porque senão ele vai grudar, ele vai ficar apontando, né, para um lado, para o outro. O fio que a gente vai acoplar, ele segue o nosso fio natural. Tanto que, por ser uma extensão, às vezes o fio da cliente é torto e a gente consegue acoplar o nosso fio retinho, tá? Isso que faz com que dê aquele resultado perfeito. Então, a técnica fio a fio, ela é dessa forma, ela é colada fiozinho por fiozinho, isolamento por isolamento feito, gente, com muito cuidado para te gerar um resultado mais próximo do natural possível. Por ser uma técnica fio a fio, o que eu particularmente, né, gosto bastante, eu faço muito isso no dia a dia. Às vezes a cliente, ela tem uma falha, ou ela tem menos cílios de um lado do que do outro, porque às vezes a cliente dorme de lado, do lado que ela dorme, normalmente ela tem menos fio. A gente consegue acoplar um ou mais fios em um único fio. Vocês vão ver que vocês vão pegando o jeito, tá, disso com o tempo, tá? Não é de um dia pro outro, pessoal. Então, assim, a cliente aqui tem um espacinho que caberiam uns 3 fios naturais, mas ela não tem. Então, entre 2 fios, você pode acoplar 2 fiozinhos ali, tá? Para poder dar um efeito mais natural, mais próximo da perfeição, né? Porque às vezes o olho da cliente, a cliente, ela não tem os cílios perfeitos, uma distribuição perfeita. Mas com o fio a fio a gente consegue fazer isso também. Obviamente, nas outras técnicas, no híbrido, no volume uso, a gente também consegue trabalhar dessa forma, tá? Mas aqui no fio a fio a gente trabalha de uma forma mais natural. É muito mais fácil você tampar uma falha com um fã, né? Que é um tufinho de fãs de cílios que a gente usa no volume russo, do que você tampar num fio a fio. Tá? Então, por isso que eu falo, o fio a fio ele é legal que você vai trabalhando dessa forma. Você faz um 2D, no máximo um 3D, para conseguir, né, trabalhar aquela imperfeição da cliente, tá bom? Então, ele é feito dessa forma que eu falei para vocês, ele é colado fiozinho por fiozinho, respeitando cada isolamento, tá? De cada fio natural, gerando um resultado excepcionalmente natural para a cliente, tá, gente? Ela vai ter exatamente o resultado dos cílios dela, porém curvado, numa espessura um pouquinho mais grossa, que vai gerar aquele efeito rímel na cliente.